Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos. Intenções da nossa missa. Pelo terceiro dia de falecimento do Papa Francisco, sétimo dia de falecimento de Raí de Oliveira Trindade Sá e pela saúde de Gidiel Luiz de Lima. O Senhor se manifesta falando-nos das Escrituras e partindo o pão para nós, assim como fez com os discípulos de Emaús. Louvemos sua presença solidária e a ação salvadora em nossa história. Iniciemos nossa missa cantando. Senhor ressurgiu. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde a origem do mundo. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração desta quarta-feira da oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa significa que a Igreja prolonga a alegria da Páscoa do Senhor por 8 dias. Não é possível, então, a Igreja tem de conter no único dia esta grande alegria. Então, durante esse tempo da oitava, ele tem para nós um tom de domingo. Então vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, por tantas vezes nos fecharmos em nós mesmos, pelos nossos apegos, por tudo aquilo que nos faz ter somente um olhar para dentro do túmulo sem esperança. Pedindo perdão de Deus, cantemos juntos. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou-lhes o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou na mesma hora. Os pés dos tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E
entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. E nas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queremos colocar nesta Santa Missa, como todo o povo de Deus, a Igreja, pela intenção do repouso e descanso eterno do Santo Padre Papa Francisco. E hoje também nós queremos nos unir aos familiares de Naí de Oliveira, Trindade e Sá. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 24 reserva esta passagem tão extraordinária
deste episódio que acontece após a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. São os momentos que se dão da experiência com Jesus ressuscitado. Quando nosso Senhor é crucificado, ele morre na cruz, ele é sepultado. E ele havia ensinado várias vezes: o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser entregue, vai ser condenado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Quem lembra aquela passagem que nosso Senhor, vai ser Mateus, está explicando isso, mas lá eles estão discutindo quem era o maior. Jesus estava explicando tudo o que ia acontecer, mas a cabecinha dele estava lá pensando: quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, eu sou maior, eu mando mais, eu sou melhor, eu sei disso. E aí, quando chegou a hora, eles estavam então perdidos. Por isso que a maioria abandonou Jesus, com exceção de Maria e João, que estavam ali, as outras mulheres, mas os apóstolos, aqueles que conviviam com Jesus, Pedro que tinha dito: eu vou morrer com o Senhor, eu vou entregar minha vida. E agora o que acontece? Eles estão desanimados. O desânimo está tomando conta do coração deles. Talvez remorso, culpa e, por que não, como nós vemos aqui hoje, uma certa decepção. Nós pensávamos que ele iria libertar Israel, nós teríamos os seus generais, os seus comandantes, mas já tem 3 dias que ele morreu. Vamos embora. É a grande tentação desses discípulos: deixar a comunidade, voltar para a velha vida, voltar para as velhas práticas, voltar pelo caminho, não fazer e continuar o caminho, mas fazer o oposto, voltar para onde eu vim. É uma tentação que todos nós temos, todos nós, neste tempo, no futuro, foi assim no passado, a tentação que, diante das decepções e das frustrações, nós tentarmos nos recolher, voltar, deixar. Mas a misericórdia do Senhor é tão bondosa, diante destes 2 discípulos que estão fazendo o caminho. Essa expressão do Evangelho de Lucas, ela é fundamental. Quantas vezes aparece a experiência de algo que se dá com Jesus no caminho? À beira do caminho estava o cego Bartimeu. Jesus então fez lá, depois que ele desce da montanha, Jesus tem que tomar o seu caminho. O caminho para Lucas é essa experiência. O cristianismo, no início de tudo, era chamado o caminho. Era assim que os cristãos eram reconhecidos: aqueles que pertencem e fazem o caminho. E então, neste caminhar da vida, neste peregrinar da vida, nosso Senhor se aproxima de nós. Como desconhecer? É uma beleza perceber que tem uma poesia no Evangelho. Parece que quanto mais eles caminham, mais eles vão adentrando numa escuridão, mais vai ficando noite. Maria Madalena vai de madrugada, quando ainda está escuro, chorando, lamentando, procurando um cadáver. É o momento de uma penumbra, uma escuridão está sombreando o coração dos discípulos. Lembra? Estando fechadas as portas por meio dos judeus, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco.
Como sois sem inteligência, né? Se eu não me engano, é uma figura de linguagem chamada eufemismo, né? Chamar, né? Adoçar, né? Como sois sem inteligência, sem lentos. Somos nós, assim, sem inteligência, lentos. Ele havia dito, como os filhos daqui de baixo, né? São mais espertos que os filhos da luz, né? Para as coisas aqui de baixo, vocês são rapidinho, né? Vocês pegam as coisas assim no ar, Jesus fala. Mas para entender as coisas de Deus, porque para entender as coisas de Deus, Deus tem que estar no nosso coração. Por isso que o perdão é coisa de Deus, o amor é coisa de Deus, a misericórdia é coisa de Deus. Como é que a gente entende alguém que perdoa, alguém que ama quem não mereceria ser amado? É coisa de Deus. Por isso que nós precisamos, olha, o que a gente diz quando alguém vai bem lá na prova? Tem que estudar. E a fé precisa ser estudada também. No início do cristianismo, como catecumenário, que é uma experiência que a igreja vem retomando, é a importância de educar os cristãos na fé. Por que alguém abandona a fé? Porque não a conhece. Se a gente se dedicar a estudar os evangelhos, estudar a palavra de Deus, estudar os documentos da igreja, nós vamos entender a nossa fé. E aí nós vamos ficar mais rápidos para entender o que está acontecendo. Jesus caminha. Por isso que é importante a caminhada espiritual. Todos nós somos caminheiros, né? Tem gente que está mais à frente, tem gente que está mais à frente, tem gente que talvez está um pouco aqui, tem gente que está do nosso lado, tem gente talvez que está um pouco atrás, mas todos nós somos caminheiros. Estamos caminhando em direção à luz que é Jesus. Jesus adentra esse nosso caminhar, caminha conosco, e aos poucos ele começa a refazer. Jesus não tem preguiça. Como sois lentos, depois ele começa a dizer tudinho. Vocês imaginam que era 11 quilômetros, né? Caminhar 11 quilômetros. Começando então Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele, e depois passando por Moisés, pelos profetas. Olha o caminho, olha a pedagogia de Jesus. Acontecia naquele momento um mistério, na intimidade dos discípulos, o coração. O discípulo, enquanto está sendo formado pelo Senhor, vai sentindo o seu coração arder. Paulo diz que a fé chega pelos ouvidos. Ouvir a palavra do Senhor, para que essa palavra chegue ao nosso coração. Queridos irmãos, acontece algo, um pedido. Fica conosco, pois já é tarde. A noite, essa noite a gente já entendeu que não é só a noite do escuro. Fica conosco. A escuridão vem chegando. É como se Deus dissesse: peregrino, fica aqui, continua falando para a gente das Escrituras, continua a deixar o nosso coração quentinho, continua a nos dar esperança. Fica aqui, não para de falar não dessa Escritura, não vai embora, porque eu não quero que meu coração pare de arder. Fica conosco. Mas na hora que Jesus toma, abençoa, parte, distribui, os olhos se abrem. Lembra do Evangelho que eles estavam como que cegos. Agora os seus olhos se abrem. Jesus some. Olha só quantas voltas. Agora que os olhos se abriram, Jesus subiu.
E o povo que estava lá também tinha feito. Olha só, Jesus agora não tem mais limites físicos. Realmente, o Senhor ressuscitou. Vamos fazer um instante de silêncio. Nesse silêncio eu queria trazer a última imagem dessa meditação. Eles disseram assim: é verdade que as mulheres nos deram susto, porque anjos disseram que Jesus está vivo. Não foi o Padre Fernando, não foi assim. Mas é ninguém, gente. Anjos. Já imaginou o anjo dizer um negócio e você falar: não acredito nisso não. Nada substitui a experiência com Jesus. Nem anjo, e com toda a licença, nem São Miguel. Muito bom, mas nem São Miguel, nem Nossa Senhora, nem São José, todos eles vão sempre nos apontar Jesus. Eles não apontam para eles mesmos. São lâmpadas que não se iluminam, mas projetam Jesus. Saibamos perceber os sinais de Deus que caminha conosco nas nossas tristezas, nos nossos desânimos, no nosso cansaço. O divino peregrino caminha conosco. Não existe caminho que Jesus não interrompa. Quando se trata de buscar seus filhos e tirá-los da escuridão e devolvê-los para a alegria da comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos com confiança juntos nossas preces ao Senhor. Respondamos: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Para que a Igreja persevere como peregrina de esperança e viva com alegria este ano santo. Oremos. Ficai conosco, Senhor. Para que as celebrações e atividades pastorais das comunidades manifestem a presença de Cristo aos desanimados na fé. Oremos. Ficai conosco, Senhor. Para que sejamos solícitos em partilhar o pão com os necessitados e a consolar os angustiados. Oremos. Ficai conosco, Senhor. Pela família de Raí que está aqui na celebração, trouxe esta intenção para a comunidade, trouxe esta tristeza no coração para rezar com os irmãos aqui da fé, e aqui a nossa palavra de esperança, como disse Pedro, que o nome de Jesus é luz para a nossa vida. Que esses irmãos sintam nesta Eucaristia a força iluminadora da palavra de Deus, da Eucaristia. Tudo isso, Pai Santo, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Com o pão, com o vinho, ofereçamos ao Senhor o que nós recolhemos no caminhar da nossa vida.
irmãs, para que esta nossa família, aqui reunida em nome de Cristo, possa sempre oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, nosso Senhor dentre os mortos, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Bispo Roque, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho, o Papa Francisco, que chamastes deste mundo a vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo em sua morte, no batismo participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também a vossa misericórdia de Raí de Oliveira Trindade Sá, e de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Clara de Assis e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Aqui está Jesus, aqui está o divino peregrino que ao nosso lado caminha. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida para a vida eterna.
Andando, pensando tão tristes, de Jerusalém à luz, os dois seguidores de Cristo, colocam o episódio da cruz, enquanto assim conversavam, Jesus se chegou de matar, de mim vocês não palestrando, eu sei como poder chegar, viva conosco, Senhor, verdade é a noite de amém, viva conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Meus dias enfim se passaram, por tua doce ilusão, com susto as mulheres pregaram, encontraram seu corpo nas mãos, disseram que ele está vivo, e disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, verdade a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, verdade a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Purificados de toda antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a Sagrada Comunhão, o sacramento do vosso Filho, nos transforme em nova criatura por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os avisos. O primeiro aviso, na verdade, é um chamado. Você já pensou em ser padre? Se sim, se você já se sentiu com esse ardor no coração, dia 26 e 27 de abril, agora, sábado e domingo, às 7 horas da manhã, haverá um encontro vocacional. Onde? Na Casa Vocacional Dom Helder Cunha. Festa social da Aluna de São Gabriel em prol da construção da nova capela, dia 27 de abril, também agora, domingo, às 11h30 da manhã, na comunidade de São Gabriel, e no Mariana, para quem não sabe. Missa e acolhida do novo pároco, Padre Adriano, da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, os Bebidas, dia 30 de abril, quarta-feira, 7h30 da noite, aqui na Matriz Santa Clara. Então, todos estão convidados a acolher o nosso novo pároco, para quem não sabe, está chegando, quarta-feira, 7h30 da noite, iremos fazer a missa de acolhida. Todos estão convocados.
vai ser a festa do peixe, dia 4 de maio, a partir das 11 horas, aqui na Matriz Santa Clara. Peregrinação da Juventude, também dia 4 de maio, 7 horas da manhã, concentração na Capela de Santo Antônio, lá na beira do Rio. E às 8 horas sairá a caminhada até a Catedral. E às 11 horas, a missa na Catedral também, com o fechamento da Porta Santa. Obrigada. Boa noite. Pessoal, este é o prato do Congresso Eucarístico 2025. Está disponível com o Reginaldo, no dízimo, ou na secretaria. Quem quiser adquirir o copo, é só fazer o pedido na secretaria. O valor dele é R$40. Obrigado. Então é isso, né? Então o prato teve outras campanhas para subsidiar o Congresso, que é muito caro, né? Por exemplo, aquelas Bíblias do Centenário, também elas foram meios para tentar bancar o Congresso Eucarístico, que não é barato, né? Criar toda essa estrutura, quantos documentos, como são feitos, então gera muito investimento. Os palestrantes que estão vindo de fora, pagar passagem, é muito caro. Então são meios que foram criados. Então esse prato, algo para ficar para a pessoa, para ajudar, né, a bater estes investimentos. Então vamos rezar agora. Quarta-feira, uma hora dessa, se Deus quiser, vocês já estão com o Padre Adrianos. Mas aí aqui no Brasil, né, Adriano? Ele é da Indonésia. Então, com a graça de Deus, nosso Senhor enviou, né, o novo pastor aqui para a Paróquia Santa Clara. Então é quarta-feira, não parece que tão longe, era tão longe, e já é quarta-feira que vem. Então vamos motivar nossas comunidades para fazer uma acolhida bem bonita, divulgar lá nos grupos, avisa a gente, a mesa de quarta-feira é a chegada do Padre que estará aqui. Lembrando que são dois, o Padre Adriano e o Padre Tadeu, né? O Tadeu não chega agora, é só no outro mês, provavelmente no final. Ele está terminando as atividades. Ele está em São Paulo e o Padre Adriano está vindo aqui de Humaitá, está sendo transferido de lá para formar uma comunidade nova aqui em Porto Velho. Tá bom? Então vamos rezar pela missão, por este irmão que vem, pela comunidade dos religiosos, do Verbo Divino, por esta congregação, para que seja um apostolado fecundo e que Santa Clara interceda por todos nós. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santa Clara, Nossa Senhora Auxiliadora, o Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa padroeira, Santa Clara, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Seu favor me valeu.